Olá colegas, tudo bem? O Ricardo, e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre concentrador de oxigênio e cilindro. Lembra que eu falei no primeiro vídeo sobre isso, que eu falei para que serve aquele cilindro de backup e a forma correta de utilizar. Mas aí em cima disso vem um outro questionamento. Ricardo, o meu paciente está usando um concentrador de oxigênio, em determinado momento ele descompensou, eu tive que colocar ele com 5 litros no concentrador, mesmo assim a saturação não subia, eu acabei tirando ele do concentrador e colocando ele no cilindro. Aí ele melhorou, porque aí eu coloquei 5 litros, 6, 7 litros, ele melhorou. Por que isso acontece? Posso fazer isso? É normal isso acontecer? Então, é um questionamento muito comum, tá? Isso já aconteceu várias vezes com muitos pacientes, passível de acontecer, mas acima de tudo o que a gente tem que entender é o seguinte: lembra que eu falei para vocês que o concentrador de oxigênio, ele me dá o máximo de pureza possível, entre 92% e 95% de pureza. Tá muito bom para o paciente, só que em algumas situações o paciente vai descompensar. E aí eu vou ter que aumentar esse fluxo. Só que, acima de tudo, o que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: não é o fato de eu ter tirado ele do concentrador e colocado ele no cilindro que ele melhorou. Isso foi uma situação, é um paliativo para aquela situação, mas é um sinal vermelho para a gente poder avaliar esse paciente e saber o que está acontecendo. Essa descompensação tem que ser resolvida e não é só com o aumento do oxigênio. Então a gente precisa, óbvio, você pode estar colocando o seu paciente com mais de 5 litros por minuto em um concentrador que não te dá isso, você vai ter que colocar ele no cilindro. Mas a partir desse momento, reavaliar o seu paciente, ver se existe alguma descompensação pulmonar ou cardíaca, tá? Porque a gente tem que pensar em coração também, e conversar com o médico responsável para poder resolver aquele problema o mais rápido possível. Em alguns casos, a gente entende que mais de 5 litros por minuto em um paciente, se ele está realmente descompensado, às vezes é razão até de uma avaliação médica imediata para se ver a necessidade ou de trocar a medicação, entrar com uma medicação nova, ou às vezes até de alguns exames no ambiente hospitalar. Mas isso quem vai decidir é o médico responsável. Eu acho que da nossa parte é passível de ter que tirar do concentrador e colocar no cilindro numa situação de emergência? Sim. Mas acima de tudo, reavaliar o seu paciente imediatamente, saber o porquê daquela situação, o porquê da descompensação e entrar em contato com o médico para poder discutir o caso. Outra coisa importante: Ricardo, meu paciente não está descompensado, está bem, eu coloquei ele está com 1 litro por minuto no concentrador, mas eu quero colocar ele no cilindro, eu não confio no concentrador. O concentrador é confiável, os concentradores de oxigênio de hoje em dia são testados, são revisados, são avaliados, tem condição plena de fornecer o oxigênio necessário para o seu paciente. Um paciente estável, que trabalha com fluxo baixo de oxigênio, tranquilamente vai se manter no concentrador, sem problema, por longo período, tranquilamente, não tem o que se preocupar, tá? Às vezes existe aquela mentalidade de achar que o concentrador não vai me dar o oxigênio necessário. Ele dá, foi testado cientificamente, não tem problema em relação a isso. Tá certo? Então, por favor, não deixe de pensar nisso. Tiver que tirar o seu paciente do concentrador, levar para o cilindro, ótimo, faça isso se existe a necessidade. Mas, acima de tudo, busque saber a causa dessa situação, porque isso é o mais importante. A gente reavaliar o nosso paciente e poder tirar ele dessa situação que não é o normal dele. Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu sou o Ricardo Nami, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.